Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rodrigo Costa e queria conversar com vocês hoje, 5 minutos apenas. Eu hoje estava assistindo a mais um capítulo do seriado The Walking Dead e após o término do seriado, de mais um capítulo, Deus colocou algo no meu coração que eu queria compartilhar com a igreja do Senhor hoje. Eu não sei se vocês conhecem o seriado The Walking Dead, mas ele trata a respeito de um mundo dominado por zumbis, pelos seres mortos-vivos, que depois que elas morrem, elas voltam às suas vidas sem ter noção do que elas foram, do que aconteceu com elas, são completamente perdidas, sem noção, e a única coisa que elas querem é carne para alimentar, para saciar a sua sede, para saciar a sua vontade, que não é dominada por elas mais. Nesse mesmo cenário, nós encontramos grupos de pessoas que ainda não foram infectadas, que permanecem vivas, que lutam pela sua sobrevivência. Nessa luta pela sobrevivência, várias coisas são deixadas para trás, inclusive padrões éticos, padrões morais, que elas precisam deixar de lado para que possam sobreviver nesse mundo. Essas escolhas, que algumas delas têm que ser deixadas de lado, coisas humanas, coisas que nós não faríamos no nosso dia a dia, dessas escolhas depende a sua sobrevivência. Porque se elas escolherem seguirem por padrões corretos, como nós seguimos hoje, elas estariam mortas, estariam fadadas à morte. Então elas recorrem muitas vezes a fazer aquilo que é errado, a fazer aquilo que não faria normalmente para alcançar o seu objetivo, que é a sua própria sobrevivência. Mas o que mais me chama a atenção nisso tudo é ver que, apesar de todos eles estarem passando por essas dificuldades, por essa luta pela sobrevivência, quando grupos diferentes se encontram, tudo que eles fazem é lutar entre si para talvez buscar qual seja o grupo mais forte, qual seja o grupo melhor, ou por medo de algo que ainda não foi deixado bem claro. Mas o que ocorre é que quando grupos diferentes se encontram, eles lutam entre si, buscando matar o outro grupo, exterminar o outro grupo, para que somente o grupo dele prevaleça. É nesse cenário que ocorre algo de Walking Dead. Pessoas que, apesar de estarem com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, lutando pela sua sobrevivência, ainda arrumam tempo para lutarem contra seus iguais e se unirem. Para lutar contra essas aberrações que se levantam contra elas, o que esses grupos fazem é lutar entre si, para que somente um grupo prevaleça. E muitas vezes eles se esquecem da ameaça real, que são os zumbis. Analisando o seriado, eu comecei a pensar, Deus trouxe ao meu coração, a situação hoje das igrejas atuais. Muitas vezes nós vemos grupos, denominações diferentes, trabalhando cada um à sua maneira, cada um com a sua própria estratégia de ganhar almas, de povoar o reino de Deus. E cada uma delas tem um propósito, cada uma delas tem um plano. Nós vemos diversas estratégias de trabalho, todas elas visando ganhar almas. Eu não estou aqui querendo falar a respeito dessas igrejas que têm a teoria da prosperidade ou outras maluquices que os homens inventam somente para tirar dinheiro das ovelhas indefesas, para tirar dinheiro de pessoas que estão precisando e ali, através da sua fé, que é grande, mas o seu conhecimento bíblico é baixo, acabam sendo enganados por homens que se dizem pastores. Não desses que eu estou falando, mas eu falo de igrejas que ainda visam pregar um evangelho genuíno, que ainda visam trazer a palavra de Deus às pessoas que têm sede de Deus. Mas que muitas vezes elas veem a outras igrejas co-irmãs como suas inimigas. Igrejas que buscam pregar para as suas ovelhas que somente a igreja deles é certa. Hoje nós vemos igrejas onde os homens são inimigos entre si, pastores não se falam entre si. Nós vemos conselhos de pastores onde as pessoas lutam tentando somente ter um poder e se esquecem da nossa real chamada, da nossa real luta, que é para tirar vidas que estão indo para o inferno. A minha comparação com The Walking Dead e as igrejas atuais é que nós hoje também estamos num cenário caótico, onde as pessoas estão mortas espiritualmente, onde as pessoas buscam somente saciar os seus prazeres carnais, somente buscam saciar as suas próprias vontades e deixam de lado as coisas de Deus. Então essas pessoas, de certa maneira,
se nós formos comparar com o seriado, elas também são mortas-vivas, também são zumbis. E não têm a menor noção do que fazem. E nós, por outro lado, somos pequenos grupos que lutam pela nossa sobrevivência para não sermos influenciados pelo mundo aí fora, por esse mundo onde a própria Bíblia diz, ele jaz no maligno. E nós então, ao invés de nos unirmos, de juntarmos as nossas forças para lutar contra esse mundo, nós queremos provar, queremos mostrar que a nossa igreja é melhor que A, melhor que B, nós somos líderes melhores que um, líderes melhores que outro, e não fazemos aquilo para o qual nós fomos chamados. Esquecemos que a nossa chamada é trazer esses mortos espirituais para a ressurreição em Cristo Jesus. Nós esquecemos desse chamado que nós temos e começamos a querer mostrar para as pessoas que a nossa igreja é melhor, que a nossa igreja tem mais, que a nossa igreja possui isso, que a nossa igreja possui aquilo, e usamos de maneiras mais baixas para querer denegrir uma igreja ou denegrir um líder, para denegrir uma outra pessoa, somente para tentar provar que nós somos melhores do que alguém. E a Bíblia deixa bem claro que nós não somos melhores do que ninguém. Se nós estamos aqui hoje é pela graça de Deus, é pela graça que Jesus permitiu que nós tivéssemos. E o que Ele pede é que nós venhamos a nos unir contra essa ameaça que está aí fora, contra esse mundo maligno, para trazer às pessoas a salvação, a mesma salvação que nós temos um dia, que nós alcançamos um dia. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, mas fala que a nossa luta é contra principados, contra potestades, contra as coisas deste mundo, as coisas malignas deste mundo, mas nós nos esquecemos e queremos lutar contra os nossos semelhantes, queremos lutar contra o nosso irmão. Hoje, nós vemos nas propagandas, na internet, na televisão, a respeito de uma evangelização global, mas nós não conseguimos ficar felizes nem quando o nosso irmão da direita ou da esquerda consegue algo que nós não possuímos e nós ficamos com inveja. Aí então, o que dizer quando nós falamos que nós vemos que uma igreja tem um trabalho melhor que o nosso, ou tem um trabalho com crescimento maior que o nosso? Nós não aceitamos isso e queremos fazer coisas que não agradam a Deus para tentar encher as nossas igrejas. O que eu quero deixar para vocês hoje, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, para os meus irmãos em Cristo Jesus, é que verdadeiramente nós temos que nos unir. Não importa qual seja a sua estratégia de trabalho, qual seja a sua forma de trabalho, nós estamos aqui para ganhar almas e almas para Jesus. Nós não estamos aqui para sermos melhores do que ninguém, porque ninguém nunca vai ser. Igrejas perfeitas, líderes perfeitos, nós nunca seremos. Só a igreja que vai morar no céu que será perfeito. Só Jesus foi o único líder perfeito. Então que nós venhamos a nos unir para lutar contra a ameaça real lá fora, para tentar tirar essas pessoas que estão indo para o inferno, para trazê-las para a luz de Cristo. Talvez você esteja dizendo, mas as pessoas de Walking Dead morreram, não tinha mais jeito. Mas essa diferença que nós temos hoje, as pessoas que estão mortas lá fora, elas podem ressurgir em Cristo Jesus. Mas isso depende de nós nos unirmos. Muitas vezes as pessoas não querem vir até Cristo, porque não vem o corpo de Cristo unido realmente. Mas quando nós formos uma só igreja, nós formos um só corpo, independentemente de placa denominacional, aí sim as pessoas poderão confiar em nós. Eu creio que quando o salmista diz no Salmo 133, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, ele não fala os irmãos de uma mesma igreja, mas fala dos irmãos do corpo de Cristo, das igrejas em geral, em volta de toda a terra. Aí sim, quando nós formos unidos, quando nós formos verdadeiramente um só corpo, as pessoas irão vir buscar a Jesus. Pense nisso. Jesus conta comigo e conta com você, mas não separados, mas juntos, unidos, pelo bem de toda a humanidade. É isso que eu quero que você pense hoje. Eu quero te desejar que você reflita profundamente nessas palavras e que nós não venhamos a ser inimigos, mas que nós venhamos a ser unidos cada dia mais e mais para que o Evangelho do Senhor seja pregado verdadeiramente sobre a face da terra. Amém? Pense nisso. Graça e paz.